Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quinta-feira, gente. Olha, tá pintando final de semana por aí, já vai se programando. Aproveite bem o seu final de semana. Vamos trazendo aqui mais perguntas. Hoje, direito do consumidor com o Dr. Felipe Becker, na tela do programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está participando com a gente. Ana, obrigado pela participação. Bom dia, doutor. Um supermercado anunciou, doutor, um produto em promoção, mas quando cheguei lá disseram que era um erro, né, de impressão. Que coisa, hein, doutor? Eles são obrigados a vender pelo preço anunciado, doutor? Bom dia, Ana. Eles são sim, tá? Se eles ofertaram o valor o produto naquele valor e você tem, né, esse panfleto, essa impressão de onde estava constando o valor, eles são sim obrigados a fazer. Claro que existe entendimentos, né, que não se tornaram lei, mas são vinculantes, né, nos julgados pelos fóruns, pelos tribunais de justiça, que apesar do fornecedor ficar vinculado à oferta, quando fica constatado que é um erro muito gritante, muito drástico, né, eles não estão obrigados a cumprir. Vamos dizer, por exemplo, que o valor do produto era R$10 e ficou 10 centavos. Então, o consumidor ele tem esse discernimento para identificar que existe um erro nessa impressão, por exemplo, nessa impressão desse folheto. Então, nesse caso, ele não ficaria vinculado, né? Quando a diferença é tão drástica assim, o fornecedor ele não ficaria vinculado à oferta que acaba realizando ao consumidor. Nos outros casos, né, tipo que ficou determinado que havia uma diferença, mas foi exposto ao consumidor e não é também algo tão gritante, eles são obrigados a estarem cumprindo, né? Independente de ser de forma impressa, na rede social, dentro do estabelecimento, né, nos preços expostos nas gôndolas. Então, eles têm sim que cumprir. Um ponto importante nesse caso também, que a gente sempre tem que destacar, é que tem que ser o mesmo produto, tá? Igual quando é na gôndola. Então, você trouxe no caixa um produto que é 1 quilo de arroz, da marca tal. Você tem que verificar se lá naquele preço estava 1 quilo de arroz da marca tal, com aquela especificação. Se existe alguma outra descrição que pode ser vinculada a outro produto, aí eles não são obrigados a fazer. Mas se trata realmente do mesmo produto com preços diferentes, eles ficam obrigados sim. Muito bem, explicado, doutor. Vamos trazendo mais perguntas aqui. Bom dia, doutor. O restaurante, doutor, cobrou 10% do serviço sem perguntar. Sou obrigado a pagar essa taxa? E eu vou colocar mais um gancho aqui, doutor, sobre o famoso, já vi várias reclamações, né, em ambientes aí que a gente frequenta, sobre o couvert artístico, doutor. É obrigado a pagar também ou não? A taxa de serviço, ela não é obrigatória, tá? Que é os 10% do garçom, né, que o pessoal fala. Esse você não é obrigado a pagar. Se você chegar no caixa e pedir para retirar, você tem sim esse direito de não estar pagando. O couvert já é um pouco diferente. Quando você ingressa no estabelecimento, está explícito, em destaque, né, você já tem esse aviso prévio de que será cobrado o couvert, você tem sim a obrigação de estar pagando o couvert a partir do momento que você ingressa no estabelecimento, tá? Ela tem uma diferença com a taxa de serviço ali que geralmente é cobrada. Por que o couvert é diferente? Porque você não tem necessariamente a obrigação de entrar no estabelecimento quando já tem de forma explícita a divulgação dessa cobrança, né? Essa divulgação prévia. Assim como se tu for numa balada, para te entrar numa festa, numa balada, você vai ter sim aquele valor para ingressar no estabelecimento. E no bar, né, no restaurante, onde tem essa música ao vivo, onde tem esse tipo de atração, eles podem sim estar cobrando quando se trata de couvert, diferentemente da taxa de serviço. Perfeito, doutor. Vamos aqui trazendo mais perguntas do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está junto com a gente. Vamos lá, simbora. Fernando, obrigado pela participação. Bom dia, doutor. Paguei uma passagem aérea, doutor, uma companhia, e ela cancelou. Eles só querem remarcar, mas eu quero meu dinheiro de volta. Posso exigir, doutor, o dinheiro? A Fernanda pode sim, tá, Dilson? Ela pode pedir a devolução do valor, independente da disponibilidade deles de remarcar ou não. A partir do momento que eles vendem
essa passagem, ela tem sim essa opção em virtude do cancelamento do voo se tratar, ter sido, né, pela companhia aérea. Então, quem está inadimplente com a obrigação, né, nessa relação de consumo foi a própria companhia aérea. Então, ela pode sim vir a cancelar, né, quando cancela, né, por parte da empresa, ela pode sim vir pedir esse dinheiro de volta sem a necessidade de remarcar ou até mesmo emissão de voucher, tá? Essa questão de voucher que a gente vê muitas vezes nesses cancelamentos, ele não é obrigatório. Se você tem interesse na devolução do valor para utilizar em outra companhia aérea, eles são obrigados a te devolverem, tá? O valor que você pagou e não nesse voucher que você poderia utilizar posteriormente. Perfeito, doutor. Mais perguntas chegando, já estamos quase no final desse quadro. Bom dia, doutor. Comprei um eletrodoméstico em promoção e não me deram garantia. Mesmo assim, eu tenho algum direito, doutor, se ele quebrar? Tem sim, tá? Mesmo que está na promoção esse produto, esse eletrodoméstico, essa confecção, né? Você vai ter sim o direito à garantia. Isso independe do valor que você está pagando, tá? Então, você comprou o eletrodoméstico promocional e deu problema agora, tem sim a garantia. O que ocorre às vezes, que a gente encontra muito hoje em dia, né, que é a comercialização dos equipamentos usados, eles têm também garantia quando é vendido por um fornecedor. Então, por exemplo, você foi numa loja e comprou um celular usado. O fornecedor ele vai ter que te dar garantia. Mas, se já existe, né, por exemplo, uma manchinha na tela, onde com aquele defeito ele te vendeu por um preço menor, você não tem como reclamar por aquela mancha existente na tela. Se deu outro produto que torna-o inutilizável para o que ele serve, no caso o celular, que você não consegue mais utilizar e comprou, ele conseguia utilizar normalmente, você tem sim o direito de estar realizando essa troca, essa garantia, né? O conserto no caso, e aí dentro dos 30 dias, se esgotar esse prazo, você pode pedir a devolução do valor ou a troca do aparelho. Mas independente de estar na promoção, você tem sim a garantia que está prevista no Código de Defesa do Consumidor e não diferencia, né, o estado de novo para o usado, valor, não existe essa diferenciação dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então você tem sim o direito a estar realizando a garantia. Perfeito, doutor. Mais uma pergunta. Bom dia, doutor. Um curso online, doutor, que paguei, não entrou o conteúdo prometido. Posso pedir o reembolso e o cancelamento, doutor? Pode sim, Edilson. A partir do momento que está sendo ofertado ao consumidor determinado curso, né, com tais especificações, com um determinado quadro de docentes, com tais matérias já no plano de ensino, eles ficam estritamente vinculados a essa oferta, inclusive na modalidade, tá? Às vezes a gente vê o caso de que a instituição prometeu que era o curso presencial e está incrementando ou tornando totalmente à distância. Deve ocorrer a redução do valor ou, se você quiser cancelar, você tem esse direito sem depender do pagamento de multa, tá? Então, a partir do momento que ele vincula-se que esse curso vai ter determinados temas, determinadas pessoas de professores, determinada modalidade, tem que ser cumprida daquela forma. Qualquer mudança, ou você aceita e pode pedir o abatimento do valor, ou se você não aceita e somente está sendo imposto a você, você tem o direito de cancelamento independente do pagamento de multa. Muito bem, doutor. Obrigado, doutor, pelas informações. Agora são 11 horas e 2 minutos, passa rápido demais o programa Hora do Povo. Doutor, obrigado por ter vindo e esclarecido assuntos aí hoje sobre direito do consumidor. Sempre é bem-vindo. Eu que agradeço, Adilson. Obrigado a todos os telespectadores que sempre caminham perguntas para nós termos esse diálogo bacana aqui com o pessoal, com a sociedade e esclarecer essas dúvidas perante vocês. Obrigado. É sempre muito importante, doutor Felipe Becker, sempre por aqui. Vamos rapidinho, intervalo comercial, voltamos porque teve um incêndio em Camboriú, ali na rua Rodolfo da Silva Simas, que movimentou a corporação, mas foi mais um susto, gente. Você acompanha logo após o intervalo comercial. Já voltamos.